Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos fazer revisão de questões discursivas, razão e proporção. Se liga aí na primeira questão. Uma fábrica de bolos vendeu de setembro até dezembro um total de 2.160 bolos. O pictográfico a seguir representa as frações que correspondem à produção mensal de bolos. Calcule o número de bolos vendidos no mês de novembro. Então a gente tem no gráfico aí a quantidade vendida cada mês e ele fala que o total foi dos 2.160 bolos. Então está aqui o total de setembro até dezembro. Bom, eu tenho aí que os gráficos estão todos do mesmo tamanho, né? Como a gente pode ver aí. O que a gente pode fazer então? Então a gente pode falar que cada círculo eu vou chamar representar de uma mesma letra, né? Então, como é uma questão dissertativa, tenta sempre deixar seu raciocínio bem organizado para o avaliador, tá? Então, vamos lá, ó. Então, seja X, então vou pegar X, o número de bolos representado por um círculo. Então, deixe claro quem que é o seu X para resolver a questão. Então, cada círculo que eu tenho aí vai ser o meu X. Então, olha só, setembro. O que nós vamos ter em setembro? Setembro eu tenho um gráfico cheio mais metade do outro. Então, eu tenho X mais meio X. Então, eu tenho 1,5 X. Ok? Outubro, mesma coisa. Outubro, a gente vai ter 1 inteiro mais 3/4 do próximo. Você pode escrever esse 3/4 em frações ou decimal, né? 0,75. Acho que nesse caso vai ser mais fácil escrever em decimal, apesar de decimal não ser a principal escolha. Então eu tenho 1,75x em outubro. Depois eu tenho novembro. Novembro a gente tem 2 inteiros mais meio, então eu tenho 2,5x. Depois, por último, dezembro, eu vou ter o quê? 3 inteiros mais 1/4, então eu tenho 3,25x. E aí o total produzido nesse período tem que dar 2.160. Então, 1,5x mais 1,75x mais 2,25x mais 3,25x tem que ser igual a 2.160. Essa é a ideia do exercício, ó. Juntando todos os x aqui, a gente vai ter 9x certinho, tá? 9x é igual a 2.160. X é igual a 2.160 dividido por 9. Isso daqui vai dar 240. Então, quer dizer que cada gráfico completo meu representa 240 bolos. Essa é a ideia. Eu quero saber especificamente, a pergunta é novembro. Bom, novembro a gente viu, segundo a tabela, que tem 2,5x. Então, 2,5 vezes 240. 2,5 vezes 240 dá exatamente 600 bolos só em novembro. Aí você escreve a sua resposta bonitinha para o seu avaliador ficar bem feliz, ok? Exercício 2. A eficiência de um veículo pode ser avaliada pela quantidade de quilômetros que ele é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Tal eficiência depende de vários fatores, entre eles a velocidade adotada. O gráfico abaixo exibe o número de quilômetros percorrido por litro de combustível para um determinado veículo em função da velocidade. Então a gente tem aí no eixo horizontal velocidade, no eixo vertical a quilometragem por litro. Então você pode reparar que conforme vai aumentando a velocidade, a quilometragem também vai aumentando até chegar no 80.
A partir do 80, conforme você vai mais rápido, a eficiência do motor vai diminuindo também, tá? Então, na letra A a gente tem: supondo que um veículo trafegue com velocidade constante de 100 km por hora, determine quantos litros de combustível ele consome para percorrer 60 km. Bom, vou deixar o gráfico aí para a gente, para não ter dúvida. A velocidade dele é 100 km por hora, é constante, e a distância que ele vai percorrer é 60. Ele quer saber quantos litros vai consumir. Observando no gráfico, na velocidade 100 km por hora, bate com um consumo de 15 km por litro. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, eu quero distância e quero consumo. Então, eu tenho que aqui, com 1 litro, eu consumo, com 1 litro de combustível, eu ando 15 km. Então, eu tenho aqui litro e quilômetro. Com 1 litro de combustível, eu ando 15 km. É o que está falando esse consumo a 100 km por hora. Com X litros, eu vou andar 60 km por hora. Eu vou andar 60 km só. Multiplique em cruz. Eu tenho 15x igual a 60. X é igual a 60 dividido por 15. E esse daqui é 4. Esse 4 é o litros que você vai consumir para andar os 60 quilômetros, tá? Então, deixe bem organizado para o seu avaliador ver o seu raciocínio, ok? Letra B, considere que o veículo tenha 50 litros de combustível em seu tanque. Determine a sua autonomia máxima, isto é, a maior distância que ele pode percorrer, supondo que ele trafegue a uma velocidade constante. Bom, o que o exercício quer dizer com autonomia máxima? Segundo ele mesmo, é a maior distância percorrida. Ele tem 15 litros de combustível, 50 litros de combustível, e quer saber a maior distância máxima que ele pode percorrer. Bom, a maior distância máxima é aonde o motor vai ter a maior eficiência. A maior eficiência está exatamente no 80. Ó. Se ele andar a uma velocidade de 80 km por hora, o consumo desse motor vai ser de 20 km por litro. 20 km por litro. Então, com 1 litro, ele anda 20 km. Essa daqui é a eficiência máxima. Então, é isso que a gente vai descobrir. Quantos dá para andar com 50 litros nessa eficiência, mantendo essa velocidade constante. Então, eu tenho que, com 1 litro, eu ando 20 km. Com 50 litros, eu ando x quilômetros. Multiplicou em cruz, 1 vezes x, x. 50 vezes 20, 1000. 1000 o quê? Quilômetros. Coloca a unidade de medida e escreve uma resposta, tá? Então, logo, a autonomia máxima, ou a maior distância percorrida, é de 1000 quilômetros. Exercício 3. Pedro tem 2 reservatórios. Um deles contém uma quantidade de álcool e o outro uma quantidade de gasolina. Essas quantidades têm o mesmo volume, menor que a metade da capacidade de cada reservatório. Letra A. Pedro transfere a metade do álcool do primeiro reservatório para o segundo. Em seguida, ele transfere a metade da mistura do segundo reservatório, para o primeiro. Que fração da mistura obtida no primeiro reservatório é de álcool? Então, a gente tem muitas informações ali, então vem aqui no papel, veja que eu imprimi o enunciado aqui, porque são muitas informações, a gente vai lendo aos poucos e vai colocando. O melhor jeito aqui é a gente separar por situação e montando uma tabelinha, né? Para a gente ver como que vai ficar cada coisa aqui. Então, vamos ver a nossa situação inicial, vou colocar aqui, ó, inicial. Então, a gente vai separar em álcool e gasolina. Álcool, gasolina. Vou abreviar assim cada um deles, tá bom? A gente tem 2 reservatórios também. Reservatório 1 e reservatório 2. RE2. Separar assim também. Beleza, vamos lá. Bom, vamos lá.
Pedro tem 2 reservatórios, um deles contém uma quantidade de álcool e o outro a mesma quantidade de gasolina. Opa, então são quantidades iguais. Essas quantidades têm o mesmo volume, menor que a metade. Bom, ele falou isso aqui, menor que a metade, porque provavelmente com essas trocas que ele faz, se fosse mais que a metade, poderia ter vazamento. Não é o caso, né? Então, por isso que ele teve que falar isso aqui para garantir, que é menor que a metade. Então, vamos lá. Um deles contém uma quantidade de álcool e o outro uma quantidade de gasolina que tem o mesmo volume. Então, se eu falar aqui, ó, X pode ser a mesma coisa. Escreve quem é o seu X. Álcool e gasolina inicial, tá? Então, deixe bem claro quem é o seu X. No reservatório 1, eu tenho álcool, não tenho gasolina. Então, começa assim. No reservatório 2, eu não tenho álcool, mas tenho gasolina. Maravilha. Vamos lá. Vou fazer a primeira transferência aqui agora. Então, primeira transferência. Novamente, álcool e gasolina. Pedro transfere metade do álcool do primeiro para o segundo. Então, está aqui a primeira parte. Metade do álcool do primeiro vai para o segundo. Então, se eu tinha X, transferi metade e fiquei com X sobre 2. E essa metade foi para o segundo. X sobre 2. A gasolina, ele não fez nada. Manteve 0 e X. Beleza? Vamos para a segunda troca. Segunda transferência aqui. Então, eu vou separar álcool e gasolina. Sempre é bom você ir esse tipo de exercício fazendo dessa forma, montando uma tabelinha para você não se perder. Em seguida, ele transfere metade da mistura. Por que mistura? Porque agora aqui eu tenho os dois juntos, ó, no segundo reservatório. Tem álcool e gasolina junto. Ele transfere metade da mistura do segundo reservatório para o primeiro. Opa! Então, essa mistura aqui, metade dela vai vir para o primeiro. Então, agora o primeiro vai ter a mistura, tem gasolina e álcool. Então, vai vir gasolina e álcool, agora vai ter gasolina aqui também. Se isso é uma mistura, ela é homogênea, então, se eu vou metade da mistura, olha lá, eu vou transferir metade do segundo para o primeiro, então vai metade do álcool e metade da gasolina que está aqui. Então quer dizer que aqui eu estou com X sobre 2 de álcool e vou colocar metade do álcool. Então essa parte é muito importante. Se vai metade da mistura, significa que vai metade de ambas as partes. Metade de meio é 1/4. Então aqui eu vou colocar mais 1/4. E aqui eu estou tirando metade, e aqui vai ficar o outro 1/4. Essa é a ideia, hein? Porque eu já estava com a metade, fiquei com a metade da metade. Essa metade da metade, uma veio para cá e a outra veio para cá. Mesma coisa acontece com a gasolina. Estava com X, metade foi para o R1 e metade fica. Então, aqui X sobre 2 e aqui X sobre 2. Maravilha! Tá aí, então, todas as passagens, todas eu consegui deixar em função da mesma variável. A pergunta é, que fração da mistura obtida no primeiro reservatório, então vou olhar só o primeiro, é de álcool, da mistura. O quanto o álcool representa da mistura inteira que sobrou aqui. Então, eu vou comparar agora o álcool com a mistura. Pronto, só uma comparação. O álcool, ele é X sobre 2 mais X sobre 4. A mistura é os 3. É X sobre 2 mais X sobre 4 mais X sobre 2 de novo. É essa a comparação que eu vou fazer. Aqui, tirar um MMC rápido dá 4. Aqui vai dobrar, né? 2x. Aqui vai manter. Mesma coisa aqui embaixo, é 4 MMC. Dobra esse, mantém esse, dobra esse. Tudo bem? Olha lá, aqui esse 4 e esse 4 vão embora, já vou cancelar. Então, essa álcool e mistura, eu vou continuar aqui, vai ficar 3x sobre 5x. Cancelando, pá, aqui. Então, quer dizer que o álcool corresponde a
3/5 da mistura. E a gasolina vai corresponder a 2/5. Observe só como você, fazendo a tabelinha e separando quem é quem, você consegue chegar na resposta fazendo cada passagem. Agora nós vamos continuar com esse raciocínio, só que para responder a letra B. Então dá uma olhadinha aqui agora na letra B, ó. Após os procedimentos descritos no item anterior, ele transfere a 5ª parte da mistura do primeiro reservatório para o segundo. E em seguida, ele transfere a metade da mistura do segundo reservatório para o primeiro. Que fração da mistura obtida no primeiro reservatório é de álcool? Então eu tenho a mesma pergunta, só que com outras transformações. Então vamos lá. Início. O inicial, álcool e gasolina de novo. Gás. Coloquei o álcool em cima, vou manter para não trocar. E aqui a gasolina, tá? Gasolina. Aqui, reservatório 1, reservatório 2. Olha lá. Bom, álcool. O que eu tinha de álcool? Eu tinha aqui, né? Meio mais 1/4 aqui em cima. É o que eu tinha. Essa a minha situação inicial aqui vai ser como parou esses reservatórios. Aqui eu tinha meio mais 1/4, isso vai daqui dá 3/4, tá? 3/4. E a gasolina estava com meio. Aqui mesma coisa, x sobre 4. E aqui x sobre 2, meio também. Beleza. Então, comecei da onde parou. Aí eu vou fazer então agora a primeira transferência. A primeira transferência, álcool, gasolina. Vamos lá. Ele transfere a 5ª parte da mistura do primeiro reservatório para o segundo. Pronto, tá aqui. Essa é a primeira transferência nessa etapa. A 5ª parte da mistura do primeiro reservatório. Então tá aqui, o primeiro reservatório. É a 5ª parte da mistura, então é a 5ª parte do álcool e a 5ª parte da gasolina. Vamos fazer isso passo a passo, então. Como que eu vou fazer? Vou organizar aqui, ó. Eu tenho isso, 3x sobre 4. Eu quero tirar a 5ª parte para saber quanto foi para lá. Então, vai ficar menos 1/5 de 3x sobre 4. Estou tirando a 5ª parte para... a 5ª parte do primeiro para o segundo. Então, vou tirar a 5ª parte para saber quanto sobrou. E depois vou adicionar no outro, né? Estou fazendo isso com o álcool aqui primeiro. Então, estou tirando a 5ª parte, isso aqui, tá? Então, eu tenho 3x sobre 4 menos 3x sobre 20. MMC é o próprio 20. Aqui vai quintuplicar, então vai para 15x, menos aqui mantém 3x. Isso daqui vai dar 12x sobre 20. Eu não vou simplificar nada ainda, porque eu não sei o que é melhor. Então, ó, 3/4 de x, tira 1/5 dele, a 5ª parte da mistura, para o segundo. Fiquei com 12x sobre 20. Tá aqui. Beleza? Bom, tirei daqui a 5ª parte, ó, peguei ele e tirei a 5ª parte. Fiquei com isso. Isso daqui é o que sobra. Aqui eu vou adicionar essa 5ª parte que eu tirei, tá? Então, eu já vou fazer isso no segundo reservatório. Mais a 5ª parte que eu tirei. A 5ª parte de 3x sobre 4. Olha lá. Entenderam a ideia? Então, eu tenho x sobre 4 mais 3x sobre 20. Mantenho o MMC é 20. Vai quintuplicar aqui, 5x mais 3x. Isso daqui é 8x sobre 20. Então, aqui vai dar 8x sobre 20. É o que vai ficar no segundo reservatório, a quantidade de álcool. Da mesma forma que a gente fez esse raciocínio para álcool, nós vamos fazer agora para gasolina. Porque se foi a 5ª parte da mistura, também foi a 5ª parte da gasolina. Então, vamos fazer com ela. X sobre 2, tira a 5ª parte disso. Tira a 5ª parte de x sobre 2. Isso daqui é x sobre 2 menos x sobre 10. Isso daqui vai ficar 10
5x menos x. Isso daqui dá 4x sobre 10. É o que ficou no primeiro reservatório. E no outro eu vou colocar essa quinta parte. Então, eu vou ficar com x sobre 2 mais 1/5 de x sobre 2. Isso daqui vai ficar x sobre 2 mais x sobre 10. Isso daqui vai dar 10, 5x mais x. Então, agora eu estou somando. Isso daqui vai dar 6x sobre 10. Aqui, 6x sobre 10. Olha só que bonitinho, então, que fica a primeira transferência dele nesse reservatório. Anota aí como ficou. Veja se bateu, que agora nós vamos analisar a segunda transferência aqui, ó. Ele transfere a metade da mistura do segundo para o primeiro. Opa, então foi metade, é um pouco mais fácil para a gente fazer as transformações. A segunda transferência, álcool, gasolina, tá? Então, foi metade da mistura do segundo para o primeiro. Então, metade do álcool vai para lá, metade do álcool vai para lá. Metade, olha só, pensa comigo aqui, ó. Eu tenho isso, 12x, vamos fazer do álcool quanto vai ficar? 12x sobre 20, eu já estou com isso aqui. Aí, essa parte vai mandar metade. Quanto que é metade disso? Metade disso é dobrar o denominador. Então, é 8x sobre 40. Então, isso aqui está recebendo 8x sobre 40, que dá para simplificar, vira 4, vira 20. Deu para acompanhar? Então, metade disso é dividir o denominador por 2, multiplicar o denominador por 2, tá? Aumentar o denominador significa dividir mais vezes. Então, aqui agora simplifiquei, fiquei tudo sobre 20. Isso aqui é 12 com 4 é 16. 16x sobre 20. 16x sobre 20 é o que fica aqui. 16x sobre 20. E daqui saiu metade. Bom, a gente viu quanto que é metade disso. É dobrar essa parte aqui. Então, é 8x sobre 40. Por enquanto, na tabela aqui eu não vou simplificar nada, tá? Na gasolina, mesma ideia. Eu estou com isso, 4x sobre 10, e vou colocar metade do que eu tenho. Metade de 6x sobre 10 é dobrar a parte de baixo. É 6x sobre 20. Simplifica por 2, dá 3. Simplifica por 2, dá 10. Por quê? Porque aqui vai ficar 10 e 10, fica facinho. 7x sobre 10. Olha lá. 7x sobre 10 vem para cá. E aqui sobrou metade. Metade disso a gente acabou de falar. É o 6x sobre 20. Olha que beleza. Todo esse raciocínio que a gente teve aí destrinchado. Então isso, todas as passagens, monta a proporção. É a mesma pergunta, então vou usar a mesma parte ali, tá? Ele quer saber álcool sobre a mistura no primeiro reservatório. Álcool comparado com a mistura. Então, vou fazer nesse cantinho aqui, vou até separar porque o professor não deixou muito espaço. Álcool, então, vai ficar 16x sobre 20, tudo isso sobre 7x sobre 10. Ok? Aqui, ó, o que é mais fácil a gente já fazer de cara aqui? Desculpa, é sobre a mistura. Aqui eu só coloquei a gasolina, mais o 16x sobre 20, claro. Então, aqui é tudo, hein? Aqui, ó, mistura é os dois juntos, tá bom? Então, eu quero saber quanto de álcool tem na mistura. Então, é isso que eu vou resolver aqui. Na hora que vocês fizerem essa continha, vocês vão chegar na fração 16 sobre 30, que simplificando vai dar 8/15. 8/15 é a resposta do nosso exercício, hein? Tá aí, então, belo exercício esse daí, para vocês praticarem um pouco de proporção. Exercício 4. Sendo A, B, C e D números inteiros reais positivos 2 a 2 distintos. A. Prove que se A sobre B é igual a C sobre D, então A mais C sobre B mais D é igual a A sobre B. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem uma proporção aqui, essa proporção, se isso aqui acontece, então isso aqui também tem que acontecer.
e ele quer que prove que vai acontecer. Bom, a gente então tem um caso de demonstração, que eu parto de uma hipótese e eu quero chegar na minha tese, tá? Então, isso daqui é o que eu posso comprovar para chegar na minha tese. A minha hipótese é essa. Se isso acontece, então isso vai ter que acontecer também. Toda vez que você tem uma demonstração que envolve hipótese e tese, a ideia é usar a hipótese para chegar na tese, tá? Então vamos usar essa proporção aqui. Bom, se isso aqui forma uma proporção, existe uma constante de proporcionalidade. Então eu já vou escrever ela aqui, ó. A sobre B é igual a C sobre D é igual a 1K. Esse K eu tenho que falar quem é, tá? Já que eu vou usar ele. K é um número igual a esses daqui, né? Se isso daqui é real, inteiro, é real, não zero e positivo, né? Então, o K também tem que ser, tá bom? Não zero e positivo. Bom, se isso aqui acontece, então eu posso falar que o A sobre B é igual ao meu K. Então, eu posso falar que o A é igual a KB. Passei o B multiplicando. Da mesma forma, eu posso falar o seguinte, que C sobre D é igual ao K, do jeito que está aqui. Então, eu posso falar que o C é igual a K vezes D. Maravilha! Essa é a minha hipótese. Tudo que eu tenho aqui na hipótese, eu posso usar na tese para chegar numa igualdade aqui. Então, eu vou partir disso aqui, ó. Então, eu tenho que A mais C sobre B mais D. Eu tenho que chegar que ele é igual a essa fração. Bom, segundo a minha hipótese, o A é K mais B. Então, posso substituir aqui. E o C é K mais D. Então, posso substituir aqui. Então, fazendo assim, ó. Então, coloca lá, deixa bem certinho. KB mais KD sobre B mais D é igual. Bom, tenho K nos dois, coloco o K na evidência. K é B mais D. Tudo sobre B mais D. O que aconteceu nessa fração? Como eles são positivos, diferente de zeros, ó, vai embora, cancelo sem problema, sobrou K. Opa, olha só o que a gente encontrou. Que essa fração aqui também vai valer K. Mas esse K era o nosso AB. Logo, o que eu tenho? Se AB é igual a K e A mais C sobre B mais D é igual a K, então eu concluo a minha tese, que A mais C sobre B mais D é igual a A sobre B. Pronto, mostrei. E essa propriedade é válida para qualquer proporção, tá certo? Considerando essas condições aqui em cima. A gente fala assim que a soma dos antecedentes, ou seja, a soma dos dois numeradores aqui, dividido pela soma dos dois consequentes, dos dois denominadores, também mantém a proporcionalidade, tá? Também mantém a constante. E essa ideia a gente já vai aplicar no exercício de baixo. Dá uma olhadinha aqui, ó, na letra B. Dado que B sobre A menos C é igual a A sobre B, é igual a A mais B sobre C. Obtenha o valor numérico de A sobre B. Bom, eu tenho tudo isso aqui e eu quero saber o valor numérico agora. Qual que é a ideia? Se isso daqui está numa proporção, e eu mostrei que quando eu tenho uma proporção, isso daqui é válido, ó, somar os numeradores e somar os denominadores, eu vou usar essa ideia aqui. Então, quer dizer que o A sobre B é igual à soma disso tudo. B mais A mais A mais B. E aqui também. A menos C mais B mais C. Ok? Isso daqui é igual, vamos ver o que vai dar. B com B, 2B, e A com A,
2A. 2A mais 2B. Deu a parte de cima. Aqui na parte de baixo, menos C mais C, vai embora, sobrou A mais B. Em cima, o 2 vai para a evidência, A mais B dentro do parênteses, e embaixo sobrou A mais B. De novo, cancelando, cancelou, pronto, direto, sobrou só o 2. Então, quer dizer que ó, o que eu tinha aqui no começo, o A sobre B é igual a 2. Usei a propriedade da letra A para descobrir o valor numérico da letra B. Exercício 5. Rubinho dirigiu seu carro de sua casa até o aeroporto para pegar um voo. Ele dirigiu 20 km nos primeiros 20 minutos, mas percebeu que chegaria 10 minutos atrasado se continuasse na mesma velocidade média. Assim, Rubinho aumentou sua velocidade média em 20 km por hora no resto do percurso e chegou ao aeroporto 10 minutos adiantado. Qual a distância da casa de Rubinho ao aeroporto? Bom, vamos montar o esqueminha então. Então eu tenho aqui, ó, a casa dele, o aeroporto. Eu quero saber exatamente isso. Então, aqui a minha distância toda, eu vou chamar de D, tá? Distância da casa até o aeroporto, tá bom? Daí você tem que escrever isso tudo pro seu avaliador bonitinho, tá bom? Beleza, vamos lá. Aí, num determinado ponto, então vou marcar que até aqui, ó, nesse primeiro trecho, vamos pôr aqui, primeiro trecho, vamos separar em duas partes de novo, ó. No primeiro trecho, ele andou 20 km, então vamos pôr aqui, o ΔS é 20 km. Esses 20 km, ele levou 20 minutos para fazer. 20 minutos. Bom, se eu tenho o quilometragem, tenho o tempo, eu consigo achar a velocidade, né? Como a velocidade média dada no próximo trecho está em km por hora, então convém transformar esse minutos em hora, né? 20 minutos representa 1/3 da hora, então vou usar isso, ó, 1/3 da hora, tá? Então, velocidade média nessa parte, ΔS sobre ΔT. No primeiro trecho, vou marcar aqui, ó, tudo aqui, ó, T1, 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 para saber que é o primeiro trecho. A velocidade média nesse trecho vai ser os 20 dividido pelo tempo, dividido por 1/3. Dividir por 1/3 é multiplicar por 3, né? Coloco 1 aqui embaixo, multiplica aqui e aqui. Eu vou ter 60 km por hora. Pronto. Matamos o primeiro trecho aí, temos todas as informações. Agora, no segundo trecho, acontece duas observações. Então, vamos lá. Vou percorrer a outra parte aqui. Primeiro, quanto falta aqui? Independente de como ele vai percorrer, o que falta não vai mudar. Então, o nosso ΔS2 aqui, vou chamar ele assim, esse ΔS não muda. É a distância toda, descontando o que ele já percorreu. Então, é o D menos o 20. Isso aqui não vai mudar, tá bom? O tempo, ele falou duas condições. Que se ele mantiver a velocidade média que ele estava, ele vai chegar 10 minutos atrasado. Se ele aumentar em 20 km por hora, ele vai chegar 10 minutos adiantado. Espera aí, então eu tenho dois tempos. Então eu vou ter aqui, ó, o T2 e o ΔT3. Eu tenho dois tempos diferentes. E eu sei que a diferença do ΔT2, a diferença entre eles é chegar 10 minutos atrasado, chegar 10 minutos adiantado. Então, a diferença entre eles está sendo 20 minutos. Captaram toda essa ideia que a gente tem aí? Eu não sei quantos são esses tempos, mas eu sei que a diferença deles é 20 minutos, pois aqui eu chego 10 adiantado, 10 atrasado, e aqui 10 adiantado. Esse tempo é maior que esse, né? Ok, mas eu tenho a velocidade. A velocidade média 2 é manter os 60. E a velocidade média 3, ele falou aumentar em 20, então vai para 80. Quer dizer que se ele manter 60,
10 minutos atrasado. Se ele aumentar para 20, 10 minutos adiantado. Isso significa, vamos lá então, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Olha lá. 60 é igual a D menos 20 sobre o ΔT2. Deixa eu aumentar isso só para vocês verem. Ué, passa para lá, ΔT2 é igual a D menos 20, dividido por 60. Então, achei uma expressão para o nosso ΔT2. Já vou deixar aqui, vou colocar aqui e vou colocar lá. D 20 sobre 60. D menos 20 sobre 60. Da mesma forma, vou fazer a velocidade média do 3. A velocidade média do 3 é igual a ΔS2, o ΔS não vai mudar, sobre o tempo 3, que eu não sei quem é, sobre o ΔT3. Mas eu sei a velocidade média, 80. Eu sei a expressão do ΔS, que é o D menos 20. Então, eu sei deixar em função do tempo. Tudo isso, o T3 vai ser D menos 20, troca de lugar os dois aqui, sobre 80. Vocês não estão enxergando nada. Agora sim, ó, tenho a segunda expressão aqui. Olha lá, bota isso aqui. Vou voltar, então eu vou ter menos D menos 20 sobre 80. E aqui D menos 20 sobre 80, então. Pronto, olha lá. Quando você coloca tudo explicadinho num papel assim, aos poucos, você vai vendo que vai desenrolando as suas informações. Lembra, a velocidade nossa está em km por hora, então aqui tem que ser hora, tá? Então 20 minutos eu vou trocar por 1/3 de hora de novo. Beleza, tenho a equação, é só achar o valor do D. MMC entre 60 e 80 é o 240. 240 dividido por 60 é 3. É 4, quer dizer. 4D menos 240 dividido por 60, 4 vezes 20, 80. Aqui, cuidado com esse menos, vale para os dois, né? Então, vai ficar 240 dividido por 80, 3. 3 vezes menos D, menos 3D. 240 dividido por 80, 3. 3 menos 20, mais 60. Isso é igual a 1/3. Junto que dá para juntar, 4D menos 3D, D, menos 60 mais menos 80 mais 60, menos 20, tudo sobre 240, igual a 1/3. Passa multiplicando, eu vou ter então 3D menos 60 é igual a 240, 3D é igual a 300, D é igual a 300 dividido por 3, que isso daqui dá 100 km. Olha, 100 km certinho. Então, é a resposta desse exercício. Deixa tudo esquematizado bonitinho, coloca quem é quem nas variáveis, tá? Considerando que o ΔS1, ΔS2, a distância que eu quero saber, tá? Distância entre a casa e o aeroporto. E escreve a resposta. Essa distância é de 100 km. Gostou do exercício? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.